Em nome de Jesus. Amém. Certa vez, um pequeno garotinho foi ao mercado com a sua mãe. Com o intuito de querer ajudá-la, ele ia à frente da mãe para pegar os itens da lista e colocar no carrinho. Até que a mãe pediu ao menino que pegasse algumas maçãs para fazer um bolo de maçã quando eles chegassem em casa. O menino foi, só que sem perceber, ele acabou pegando uma maçã que parecia estar boa por fora, mas por dentro estava podre. Quando chegaram em casa, a mãe guardou as compras e começou a preparar o bolo junto com o menino. Ao cortarem as maçãs, perceberam que havia uma que realmente estava estragada. Imediatamente, o menino exclamou para a mãe: "Olha, mãe, essa maçã não é de Jesus." "Como assim, menino?" perguntou a mãe. "É que o coração da maçã está podre. Se ela fosse de Jesus, não estaria assim." Aquele pequeno garotinho tinha aprendido na escola bíblica o suficiente para saber que, por mais bonita que seja a aparência exterior das pessoas, o coração do ser humano está contaminado pela maldade e precisa ser purificado. Na continuação da conversa que Jesus teve com os fariseus sobre a pureza das mãos e contaminação, ele afirma que nada do que nós ingerimos pode nos contaminar espiritualmente. Nenhum alimento pode nos contaminar. Ao invés disso, o que contamina a pessoa é o que sai dela. Os discípulos, um pouco confusos, pediram que Jesus explicasse como é que isso acontece. E Jesus explicou, porque de dentro do coração da pessoa é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a inveja, a libertinagem, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro da pessoa. E é isso que contamina as pessoas. É como o caso da maçã. O processo de apodrecimento começa de dentro para fora. Desde a desobediência de Adão, lá no Éden, todo ser humano nasce com o coração apodrecido, repleto de maldade, de vícios. Não é à toa que, por meio do profeta Jeremias, Deus afirma: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Jeremias 17. Ao contrário do que dizem por aí, né? Siga o seu coração. Não. Enganoso é o coração. Não siga o seu coração. Se não formos purificados de toda a maldade que há dentro do nosso coração, nós não prejudicaremos apenas a nós mesmos, mas prejudicaremos também o nosso próximo. E o pior, se não tivermos um coração puro, nós seremos lançados fora da presença de Deus.
como uma maçã podre é jogada no lixo. Porém, diferente da maçã que se decompõe, o ser humano lançado fora da presença do Senhor sofrerá dia e noite pelos séculos dos séculos. A pergunta que precisa ser feita é esta: como nós podemos purificar o nosso coração? E a verdade é que nós não temos esse poder para purificar o coração. Assim como uma maçã não pode desfazer o processo de apodrecimento, o ser humano, por si mesmo, não consegue desfazer o poder do pecado em seu coração. Nós dependemos de alguém para sermos purificados, para sermos salvos dessa situação em que o pecado nos coloca. E este alguém não é outro senão Jesus, que com o seu sangue nos purifica de todo pecado, diz João na sua primeira carta. Essa purificação se dá pela sua palavra. A pregação de arrependimento e de perdão de pecados. Essa purificação se dá por meio da lavagem de água pela palavra, ou seja, o batismo, que hoje será realizado na vida do nosso irmão Jefferson, purificando-o de todo pecado. No batismo, Jesus nos entrega o Espírito Santo para que se cumpram as palavras dos profetas Joel e Ezequiel. Convertam-se a mim de todo o coração, diz Joel, palavras do Senhor. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo, diz o Senhor por meio de Ezequiel. E pela ação do Espírito Santo, nós somos revestidos por Cristo. Ou como Paulo fala aos Efésios, que nós lemos hoje, nós somos vestidos com a armadura de Deus. Qual que é o propósito de uma armadura? Armaduras eram usadas pelos romanos em tempos de guerra. Porém, o que Paulo aqui está falando, aliás, ele não está incentivando os cristãos a fazerem guerras ou cruzadas em nome de Deus contra pessoas. Porque a nossa luta não é contra pessoas, mas contra as forças espirituais do mal. São contra essas forças que nós precisamos estar protegidos. Vestir a armadura é, portanto, sinônimo de proteção. Precisamos de proteção para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo, que quer nos desviar do Senhor Jesus, a fonte que purifica o nosso coração. Precisamos de proteção para resistir no dia mau, diz Paulo, quando os desejos pecaminosos surgirem dentro de nós, nos impelindo à prática do mal. E a armadura que Deus dá para ficarmos protegidos é em si mesma completa, não falta nada. Portanto, fiquem firmes, diz Paulo, cingindo-se com a verdade, que não é outra senão Jesus. A verdade. E vestindo a couraça da justiça. Esta justiça conquistada pelo próprio Jesus, para cada um de nós, com seu sacrifício substitutivo.
a fim de nós sermos justificados pela fé diante de Deus, declarados perdoados. Tenha os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, isto é, com a mensagem da salvação, que é o poder de Deus. Segurando sempre o escudo da fé. Fé que é o dom de Deus, o dom que Deus nos dá, para nós podermos receber a salvação, para nós podermos receber a vida eterna, o perdão de pecados. E com esse escudo nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação para proteger a cabeça numa possível queda e não ter nenhum traumatismo, não ter nenhuma consequência, não perder a fé. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Orem em todo o tempo no Espírito, que está atuando entre nós, nos guardando, nos mantendo firmes no Salvador Jesus, nos guiando até mesmo na prática da oração, a fim de pedir o que nós necessitamos, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, não estamos sozinhos nessa luta. Precisamos de uns com os outros. Precisamos nos unir nessa batalha. Os santos aqui são todos os cristãos. E por isso nós oramos uns pelos outros. O interessante é que em toda essa estrutura da armadura não tem uma parte sequer que se origina no ser humano. Tudo é dado por Deus, para que nós possamos permanecer em Cristo, e assim nós sermos mais do que vencedores diante das forças do mal, assim como Ele é. Por sermos de Cristo, o diabo não tem mais poder de nos acusar diante de Deus. Mas, como afirma Pedro, o diabo anda como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Se abandonarmos a armadura de Deus, não poderemos resistir no dia mau. E nos tornaremos presas fáceis para o ataque do maligno. Se abandonarmos a comunhão dos irmãos, nos tornaremos presas fáceis. Por isso, para não perdermos as bênçãos de Deus, que nos purifica e nos reveste, nós precisamos fazer como o povo de Israel no passado. Nos reunir para ouvir o profeta de Deus anunciar para nós: Shema Israel, ouça Israel, as palavras que eu lhes ensino. Não acrescentem nada, nem retirem nada, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos. E Moisés continua dizendo: tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. E por fim, também é válido o conselho de Moisés. Não nos esqueçamos de contar isso
aos nossos filhos, aos filhos dos nossos filhos, porque eles também precisam ser purificados. Eles também precisam ser revestidos por Deus desde o nascimento. Que Deus nos proteja de nós mesmos e nos dê forças para a luta contra as forças espirituais do mal, a fim de nós permanecermos firmes em Cristo e sermos mais que vencedores. Amém.